E eu acredito que isso é do réu pedido para limitar as testemunhas. Está correto? Esse é o pedido que temos. Oi? Agora, o que eu vou ler a moção. Certo, eu li os depoimentos prestados ao grande júri de todas as pessoas que estão agendadas para testemunhar. Então, vou ouvir o réu apenas em relação a isso. E então ouvirei a promotoria. Então, Sr. Ragtime, obrigado. E vou restringir a hipérbole, o senhor tem razão. Esta moção pede que Vossa Excelência oriente o Ministério Público, pois aparentemente o Ministério Público não concordará voluntariamente em restringir a apresentação de um grande número de profissionais de emergência neste trágico incidente. Primeiramente, vamos ser sinceros, bombeiros, socorristas, policiais, são todas pessoas maravilhosas. Eles estão fazendo o trabalho de Deus. O que essas pessoas passaram ou passariam e já passaram em seus trabalhos não pode ser subestimado. E isso deve ser respeitado e valorizado. Mas apresentá-los um após o outro neste julgamento para testemunhar. E eu seria muito breve, nem preciso mencionar os nomes deles. Mas o paramédico do Corpo de Bombeiros de Duxbury, destacado para a casa na Summer Street, número 47, lidou com a ré Lindsay Clancy, atendendo-a do lado de fora por causa dos ferimentos. Um sargento do Departamento de Polícia de Duxbury foi até a casa, ouviu barulhos. Stephen Hall, um policial do Departamento de Polícia de Duxbury, viu o réu, ouviu gritos no porão. O Departamento de Polícia de Duxbury ouviu que outra pessoa ouviu gritos no porão, entrou e viu as crianças no porão. Outro bombeiro ouviu barulhos, estava do lado de fora. Outro bombeiro, técnico de emergência médica do Corpo de Bombeiros de Duxbury, viu Lindsay no chão, estava atendendo Lindsay, ouviu gritos vindo da casa, entrou na casa, descreve a cena no porão. Robert, outro indivíduo do Corpo de Bombeiros de Pembroke, paramédico, mesma ideia. Outro paramédico dos bombeiros de Pembroke estava na casa. Bombeiro e técnico de emergência médica de Duxbury viu o outro técnico de emergência médica carregando duas crianças para fora do porão. Viu duas crianças no chão. Descreveu o porão. O paramédico do Corpo de Bombeiros de Marshfield entrou no porão. Viu as crianças deitadas de costas no chão do porão, com o rosto voltado para cima. Viu o que parecia sangue ao redor do nariz de uma das crianças. Outro bombeiro, Marshfield, ajudou no porão, ouviu os gritos, berros e fez suas observações. Outro bombeiro de Duxbury no porão viu as crianças pequenas vestindo macacões e pijaminhas, deitadas de costas no chão do porão. Ajudou como pôde. Outro membro do Corpo de Bombeiros de Duxbury estava no porão. Outro integrante do Corpo de Bombeiros de Kingston, em apoio mútuo, ajudou no porão e descreveu o que viu lá. Outro membro do Corpo de Bombeiros de Kingston viu Pat, ouviu os gritos e desceu as escadas, descreve o que viu no porão. Outro membro do Corpo de Bombeiros de Duxbury chega ao local e descreve a cena. E então um membro do Corpo de Bombeiros de Duxbury atende à ocorrência. Viu Patrick na cozinha, viu ele chorando e fez observações sobre a cena. Então isso foi o que foi apresentado ao grande júri e é o que, pelo que podemos ver, é o que a acusação tentaria apresentar neste julgamento. E eu sugiro ao tribunal, sem parecer que estou tentando minimizar o horror do que aconteceu aqui, e o que esses bons funcionários dos municípios tiveram que suportar e presenciar, e provavelmente até hoje estão sofrendo de estresse pós-traumático por causa disso. Legalmente e objetivamente, eu sugiro a Vossa Excelência que isso não serve para outro propósito a não ser inflamar ou tentar inflamar os ânimos do júri.
um logo após o outro, depois o outro, oferecendo-lhes água e tempo para se recompor. Pode ter funcionado no grande júri, mas não deveria funcionar em um julgamento com júri. Advogado, esse requerimento, eu entendo a razão por trás dele, mas esse requerimento não é um pouco prematura? Porque, quero dizer, se você está falando sobre algo ser cumulativo, eu não preciso primeiro ouvir o que a primeira testemunha diz e depois pedir à promotoria se há uma explicação do que essa testemunha acrescenta. Se há algo diferente que esta testemunha viu, fez ou vai apresentar ao júri. E acho que o que estou dizendo é que é difícil para mim, sentado aqui agora, dizer à promotoria que não pode chamar a testemunha número 2 sem saber o que a testemunha número 1 vai dizer. Agradeço por isso chamar minha atenção para a questão. É útil. Sabe, eu voltei e peguei a proposta da regra 403, que fala sobre, você sabe, apresentar provas cumulativas desnecessariamente. Então, eu poderia estar ciente disso, separei os casos para isso. Mas eu não tenho tudo na minha frente. Era assim que eu estava vendo isso agora. Mas, Ministério Público. Obrigada, meritíssima. Então, em um caso típico de homicídio com uma vítima, provaríamos premeditação deliberada e ou extrema atrocidade ou crueldade. Para provar homicídio em primeiro grau, é preciso mostrar que as ações da ré causaram a morte. E a forma como fazemos isso é com a pessoa que encontrou o corpo, depois quem atendeu aquela pessoa tentando salvá-la. Em seguida, a equipe médica do hospital os tratou e declarou a morte. E então a autópsia confirmando que as ações do réu foram a causa da morte. Aqui, infelizmente, temos 3 vítimas, então isso multiplica essas testemunhas por 3. Também temos a própria ré que foi atendida no local, então isso é um 4º multiplicador. Também há Patrick Clancy, que ficou tão devastado ao encontrar seus filhos da maneira que os encontrou, que ficou em um estado terrível e também precisou ser levado ao hospital. Então isso multiplica o número de pessoas aqui por 5. Quando os socorristas chegaram à casa naquela noite, pensaram que estavam atendendo uma única vítima, a ré. Então descobriram que as crianças estavam lá e as encontraram naquele estado. E foi uma cena caótica. Eles estão pedindo mais ajuda, eles estão tentando entender o que está acontecendo, eles estão tentando cuidar dessas crianças. Há muito revezamento no atendimento e as pessoas começam a fazer RCP. As pessoas passam a atender outra criança quando chega alguém mais preparado para lidar, por exemplo, com um bebê, em vez de uma criança de 5 anos. Então temos várias pessoas atendendo essas crianças, tentando salvar suas vidas, levá-las ao hospital e tratá-las. E, infelizmente, nenhuma delas sobreviveu. Mas o Ministério Público não escolheu o número de vítimas. Quem escolheu foi a ré. A ré escolheu as idades das vítimas, não o Ministério Público. O Ministério Público não escolheu a forma horrível como elas morreram. Quem escolheu foi a ré. Não é o Ministério Público fazendo um circo ou um desfile. É o Ministério Público apresentando as provas, neste caso, para provar que a ré matou aquelas crianças e a forma como elas foram mortas. Se a defesa quiser, podemos reduzir algumas testemunhas. Isso seria ignorar uma das crianças. Se ele quiser, pode dizer qual delas, não importa. Tudo bem, sabe de uma coisa? Eu vou te dizer, nós não precisamos disso. Tudo bem, nós não precisamos disso. A pergunta agora para vocês dois esta é um pedido alegando que haverá prova cumulativa. Eu não sei o que vai ser apresentado. Então, como posso dizer que a testemunha 2 não traz nada a mais depois da testemunha 1? Eu entendo a teoria. A promotoria, e eu não estou dizendo à promotoria como conduzir o caso deles. Eu não estou. E eu tenho estado. Acho que a questão foi levantada de que o réu vê a abordagem da promotoria de uma certa forma. A promotoria vê isso de uma forma diferente. Sou eu quem vai ter que decidir. E eu não tenho nem de longe informação suficiente agora para determinar se algo viola. Você sabe, a seção 403, mas eu entendo a posição do Ministério Público. Há várias testemunhas. E todos eles podem muito bem trazer algo único para o caso do Ministério Público. Então, o que provavelmente vou fazer enquanto avançamos é pedir para todos virem aqui à bancada. Espero que de forma calma.
falando sobre o que essa prova acrescenta. E essa testemunha acrescenta algo, se trouxer, tudo bem. Eu não estou restringindo a questão da promotoria só. Agradeço por terem me informado sobre isso. Agora eu posso estar ciente disso. Podemos lidar com isso conforme o julgamento segue. Assim como você sabe, quero dizer, como dissemos, todos nós já atuamos em vários casos de homicídio. Então nós sabemos como isso é feito. E por isso eu sei como o Ministério Público tem que provar vários elementos em cada caso. E por isso vou estar ciente disso. Então acho que é só para você estar preparado que a objeção da defesa vai ser que é cumulativo. Viemos até aqui. Se houver motivo para a testemunha trazer algo diferente ou você quiser chamá-la, lidaremos com isso na hora. A promotoria estará preparada? Oi, tudo bem? Então eu não vou tomar nenhuma atitude sobre isso, assumindo que isso será levantado novamente nas próximas semanas. Vamos lidar com isso quando surgir. Agradeço a leitura das partes. É exatamente por isso que temos pedidos preliminares. Sei que esse problema está surgindo. Agradeço à promotoria por expor a resposta deles, assim também estou mais preparado. Então eu não vou tomar nenhuma atitude em relação a esse pedido preliminar. Como disse, tenho certeza de que falaremos sobre isso mais tarde. Tem mais alguma coisa que precisamos tratar hoje? Defesa, não. Meritíssima. E o réu? Não. Tudo bem. O plano é: entraremos em recesso sobre esse assunto até segunda-feira. As partes devem estar preparadas para apresentar as alegações iniciais. Eu farei uma breve instrução preliminar nesse momento e então começaremos diretamente com as provas, se tudo correr bem, na manhã de segunda-feira. E vou tentar emitir essa ordem em relação ao pedido do Sr. Clancy em algum momento amanhã de manhã. Tudo bem? Então, mais uma vez, quero agradecer a todos por me ajudarem a resolver essas questões hoje e obrigado pelo trabalho duro de vocês nisso. Então, estaremos em recesso até segunda-feira de manhã sobre isso. Tudo bem. Esta questão foi adiada para segunda-feira, 27 de julho de 2026, às 9h para o julgamento pelo júri. Reproduza o áudio da sala do tribunal, por favor.